Putz Dev. Curioso sobre as novidades do front-end que vem embutidas com Rails? No caso aqui, que tal a gente falar sobre Hotwire? Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva, que é o Chita e hoje a gente vai estar falando sobre Hotwire, mais especificamente uma parte dele. A ideia aqui é trazer uma introdução e tirar você do zero. Aquela pessoa que ainda não sabe como usar, como funciona. E, obviamente, vou deixar os links com a documentação para quem quiser explorar mais a fundo. Bem, dito isso, vamos comentar um pouquinho sobre o Hotwire. Essa aqui é a primeira parte, então um pouquinho mais rápido, mais leve. Ele é composto de vários pequenos pedaços e a ideia aqui é utilizar algumas modernidades que a gente tem de transferência de dados para poder evitar ali de enviar muito JavaScript. A gente vai enviar HTML no lugar de JSON pelo cabo, pela internet, vamos dizer assim. Então a gente conhece que a gente tinha um padrão antigo, que a gente enviava requisições ali, que eram do tipo document. A gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Veio algumas revoluções no front-end. Atualmente um padrão bem aceitável ali é você enviar JSON. Então o back-end envia JSON, o front tem alguma aplicação que entende JSON e monta o front-end. A internet evoluiu, tivemos algumas melhorias e com isso a gente consegue agora enviar pequenos pacotes ali, pequenos trechos de HTML e montar isso dinamicamente no front sem ter que ficar com JSON ou uma aplicação inteira no front para fazer isso funcionar. E é disso que a gente fala como Hotwire, HTML over the wire. Então, ao invés de JSON, é HTML através do cabo. Essencialmente, essa explicação e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na prática. Ele é dividido aqui, como eu falei, em algumas partes. A gente vai dar foco aqui no turbo e no estímulos. No momento desse vídeo, a gente vai olhar mais o turbo. E dentro do turbo, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Ele vai mostrar. Tá, ele vai mostrar, mas eu vou mostrar em outro lugar. A gente tem aqui o repositório do turbo lá com Rails e ele vai ser separado em Turbo Drive, Turbo Frames e Turbo Streams. Então a gente vai ter aí o Hotwire, que é dividido ali em Turbo Estímulos, para o nosso caso, e o Turbo, que é o que a gente está vendo hoje. A gente vai ver aqui a primeira parte dele, o Turbo Drive. Depois a gente vai ver o Turbo Frames, em outro momento o Turbo Streams e por aí vai. Mas hoje, vamos dar uma olhadinha só no Turbo Drive, senão fica muita coisa. Bem, a gente vem com um turbo aqui no Rails 7. Então é uma novidade, assim, para trazer um front-end, como eu falei ali, mais atual, que tenha um bom desempenho e que seja bem amigável para poder ter seu espaço ali quando você quer eu tenho um front-end que não precisa ser complexo. Eu tenho um front-end ali que não precisa ser complexo, ter toda uma aplicação, etc e tal. Nesses casos, os Hotwire já vêm junto com o Turbo, etc e tal. Você vai ter um desempenho fantástico, você vai ter possibilidades de manipular ele, de ter uma UX diferenciada, mesmo sem ter que apelar para alguma coisa como um React, Vue, Angular. Então ele é bem legal, que ele traz o poder do Rails lá, da simplicidade de quem já sabe mexer com Rails, tenta deixar mais próximo assim do nível desses caras. Então, vou deixar os links, como eu disse. Então, antes de eu seguir no Turbo Drive aqui, cadê? Talvez esteja aqui, pronto. Documentação do Turbo, navegando com o Turbo Drive. O Turbo Drive, basicamente, ele vai ficar aqui observando links e envios de formulários e vai tentar fazer ali em background alguns updates sem fazer um reload da página inteira, o que vai trazer um ganho de performance já. Então isso aqui já vem no Rails 7 por padrão, você não precisa fazer nada para usar, já está lá embutido, ligado, só utilizar. A gente vai contar ali um pouco sobre ele e uma outra coisa que pode fazer nele. Mas para entender ele melhor, a gente tem aqui, ele fala, isso seria uma evolução da ideia ali do que a gente tinha como TurboLinks. Então, nas versões de Rails anteriores, a gente tinha o TurboLinks, que eu vou deixar aqui.
também ele fala que não está mais sobre desenvolvimento ativo, etc e tal, ele evoluiu lá como a gente viu. E essencialmente, eu não sei se está aqui. Não. Ah, não, tá aqui sim. O TurboLinks, ele faz a captura dos dados da página do back e, essencialmente, ele troca o corpo e mescla o head. Então, quando você tem o body lá da sua página, isso vai ser trocado e o head ele tenta reaproveitar, então ele é bem espertinho. Isso aqui já ajuda bastante assim no desempenho. Isso era o TurboLinks e é mais ou menos essa ideia aqui que a gente tem aqui no TurboDrive. Ele tem mais algumas coisinhas interessantes, mas essa aqui é a proposta dele. Beleza. De tudo isso, vamos só brincar um pouco então. CD Desktop, mkdir, Turbo, CD Turbo, Rails New, deixa eu só ver que versão de Rails que a gente está utilizando aqui. 7.1, tá bom. Rails New Hotwire. Não quero os testes, menos database, igual PostgreSQL, menos CSS, igual Tailwind. Acho que é só Tailwind. Se não for, a gente descobre e eu refaço. Não tem problema. O que eu fiz ali, enquanto ele faz essa parte? Iniciei ali um novo projetinho Rails, chamado Hotwire. Vou evitar o mini teste, não vou precisar dele nesse momento. Escolhi que o banco de dados é o meu Postgres e eu quero que ele já venha com o Tailwind instalado. Se eu não tiver errado a escrita lá. Não estou vendo, mas vamos ver se veio já. Eu perdi ele já de vista. A gente já descobre se ele estiver vindo com o Tailwind ou não. Vamos entrar nele. Ponto, vamos abrir o VS Code, vamos ver qual o tamanho que ele vai abrir dessa vez. Costuma abrir gigantesco, não sei porquê. Depois verifico isso. Tá bom. Tá bom. Vamos abrir o terminalzinho aqui. Só pra gente poder visualizar tudo que eu vou mudar. Git add ponto, git commit -m, first commit. Beleza, a gente já consegue visualizar as coisas que estão acontecendo ali. Se eu não tiver errado, vamos gerar um pequeno projetinho aqui. Então, Rails generate controller. Não, vou fazer um scaffold de base. Articles, title, content, text. Beleza, vamos fazer ali então um article que vai ter title do tipo string, um content text, tá bom. Generate scaffold. A gente já testa para ver se o Tailwind está funcionando. Beleza, Ctrl P routes, root, article index, beleza, sudo systemctl start postgres, beleza. Vamos tentar com Rails S. Provavelmente não vai funcionar bonitinho, mas vamos ver o que acontece. Create database, devia ter feito por lá, tá bom. Run pend migrations, beleza. Parece que veio 5 Tailwind, apesar de não estar bonitinho. E aqui eu vou até mostrar alguns detalhes. A gente pode dar um ponto /bin/dev. Aí ele vai reclamar que não tem o foreman, não tem problema. Install foreman
Foreman. Beleza. Se a gente fizer de novo. Tá lá, buildando o nosso Tailwind. Agora tem que estar bonitinho. Então, se eu abrir aqui no F5. Pronto. Vamos criar um article só para testar. Perfeito. Tá bom. Comentando só aqui por cima o que eu fiz. A gente poderia dar só um Rails S. Continuaria funcionando. Porém, como a gente fez a primeira vez, qual a diferença dele para o outro? Se a gente procurar aqui, a gente vai achar exatamente o caminho. min/dev. Ele vai aqui usar o foreman. Ele não localizou o foreman, beleza. Vai passar o 300, e aqui ele vai dar um foreman start nesse proc file aqui, para ele poder ficar visualizando todas as coisas que a gente quiser mexer ao mesmo tempo. Então isso aqui é para a gente fazer coisas automaticamente ao mesmo tempo, que não só o Rails S. No caso, a gente queria ali ficasse de olho nas alterações de prompt do Tailwind. Então ele vai subir dois caras, um web, que vai ser o server, que nada mais é do que o Rails S, e um CSS, que é o Rails Tailwind Watch. E esse cara aqui que fica visualizando qualquer alteração de Tailwind, que ele rebuilda tudo pra gente e faz aparecer. Então quando ele rodou esse cara aqui, é que deu certo aqui pra gente. Se eu der aqui um Rails Assets Clobber, ele vai opera com B só. Não, é no 2, tá certo. Ele vai apagar aquele cara, então se a gente der um Rails S aqui de novo, ele vai subir? Vai. Mas vai dar ruim que ele vai dizer, não, achei esse cara na pipeline. Perfeito. Então a gente poderia ver aqui Rails Assets Precompile. Como se a gente estivesse deixando pronto já para dar o build. Vamos subir com Rails S normal. Dar uma olhadinha. Tudo voltaria a funcionar com o Rails S. Porém, eu quero que o bin/dev funcione. Para isso, tenho que também tirar esses assets que a gente deu para compile. Beleza. Agora a gente volta lá para o bin/dev e deve tudo continuar funcionando. Pronto, perfeito. Tudo de pé e funcionando. Essa era só um detalhe por a gente estar usando o Tailwind, quis comentar. Voltando agora para o nosso Hotwire. Eu vou inspecionar a página aqui, F12 ou Ctrl Shift I, e vamos dar uma olhada nessa nossa abinha de network. Primeira coisa, quando eu passo o mouse, eu não estou clicando, estou passando o mouse em cima de um link, um botão, ele já faz uma requisição ali, o que já faz o usuário achar que está levando menos tempo que deveria para fazer as coisas. Então isso aqui já é uma jogadinha muito interessante, a gente já vai dar uma olhada nele. Porém, às vezes a gente não quer que ele dispare alguma coisa, imagina um destroy automático, não é legal. Mas não é nem isso que eu queria comentar aqui. Se a gente olhar aqui, até que ele está falando do tipo HTML, mas ele está vindo aqui, ó, dizendo que é um turbo, não sei das quantas, etc e tal. Não é o tipo de requisição que a gente quer ver nesse momento. Quero mostrar como que era mais feito antigamente. Vamos ver se eu encontro aqui. Text. Não. Ah, mas tá aqui com prefetch. Beleza. Mas não era isso não. Vamos tentar aqui a turbo e HTML. Vou limpar. Se a gente for aqui na documentação do Turbo Drive, a gente pode chegar nesse cara aqui, ó. Então, vamos tentar achar... Cadê? App... JavaScript Application, aqui, ó. A gente tem esse cara aqui, Import, Hotwire, Turbo, Rails, que tá ali. Se eu vier pegar esse cara aqui e fizer isso aqui, desci e subir só para ter certeza. E agora voltar lá no nossa aplicação, ó. Ele já não faz mais o clique automático. E se eu chamar,
Olha só, virou um document. Então esse aqui era o padrão antigo quando a gente não tem o turbo, o drive ali, o turbo drive bonitinho, etc e tal. Não tem mais ele ativo. Desativamos o turbo. Isso aqui é para quem quiser testar alguma coisa mais antiga. E falando nisso, youtube.com/scoredev. Eu até aconselho quem quiser se aventurar, dá uma olhadinha aqui no canal. Nos vídeos eu fiz aqui um sobre o XHR, que bate bastante com essa ideia. Então se você quer saber exatamente o que está acontecendo ali com o Turbo Drive, Turbo Frame, Turbo Stream, dá uma olhadinha nesse cara aqui antes, porque entender isso aqui pode explicar muita coisa e fazer muito mais sentido quando você olhar aqui o que eu estou fazendo. Então dá uma olhadinha lá. Então beleza, ó, trocou. Não está mais no Turbo, agora virou um document. E aí a gente perdeu todo o poder dele. Isso é uma forma de você desativar caso seja necessário. Beleza, mas não é o nosso caso. A gente também poderia passar um data turbo true ou false, dependendo do caso, em certos elementos. Então, por exemplo, vamos lá. Tirar esse cara daqui. Vamos pegar aquele nosso new lá. Views. Estava em articles. Deve estar no nosso index. E eu tenho o botãozinho de new aqui. Se eu passar para ele aqui data turbo false. Agora dá um F5. Opa, mas não é aqui não, é em articles. Beleza. Nada acontece. Desativei só nesse botão. Cliquei, ele é um document. Porém, deixa eu limpar aqui. Todo o resto continua funcionando, só desativei naquele botão. Então, que nem a gente viu aqui na documentação, se a gente passar um data, turbo, true ou false para um elemento, funciona. No caso aqui, como a gente está usando o Ruby Rails, vai ficar data, passando um hashzinho com a variável turbo, quer dizer, com a chave turbo, e o valor true or false, dependendo do que a gente precisar. Então, às vezes a gente quer fazer isso por algum motivo x, y, z naquele caso. Agora, outro pequeno ponto interessante aqui. Eu vou deixar o PR aqui, mas ó, existe um Instant Click Behavior, que é um merge que foi dado lá no turbo no Hotwire, tudo tal, e ele faz esse turbo prefetch aqui. Então, ele que faz esse cara aqui, dá esses prefetches automaticamente, e às vezes a gente não quer isso. Por exemplo, deixa eu ver se ele vai fazer aqui. Create. Ó, no destroy ele não está fazendo, perfeito. No edit está. Mas digamos que a gente não queira que ele faça, mas eu não quero também desativar o turbo, que eu quero utilizar outras coisas do turbo, que a gente vai ver lá para frente. Se a gente der uma lida aqui, ele fala, turbo prefetch request. Então, se você colocar um turbo prefetch false, já deve ser o suficiente para aqui, ó. Turbo prefetch content, turbo prefetch, também tem cache, mas esse aqui, ó, data turbo prefetch false, é isso aqui que a gente quer. Então, eu poderia muito bem vir aqui e no link do new, ao invés de desativar o turbo, a gente pode traduzir esse cara porque a gente estava fazendo lá. Então, data, abre, fecha, false. E isso aqui, vira underscore. Pronto, aquilo lá. Então, assim que a gente vai lendo a documentação e traduzindo. Então, data, turbo prefetch, false. Agora, se a gente voltar lá, back to articles, então, ó, já não faz o prefetch. Porém, se eu clicar, ele continua tendo turbo. E aí eu posso utilizar Turbo Frame, Turbo Stream, desabilitando o prefetch. E onde que está isso aqui? A gente tem esse handbook aqui do próprio Turbo, falando sobre o Turbo Drive. Aqui tem um monte de coisas. Queria trazer esse detalhe porque tem bastante coisa aqui que pode fazer sentido para vocês. E aí o prefetch,
Cadê? Tá aqui, ó. Tem na documentação. Vocês só precisavam ver ali como é que ele funciona e podem utilizar. Claro, você também pode passar isso aqui no cabeçalho e ele vai desabilitar o Prefetch para todos os links do seu projeto. Às vezes faz sentido, não sei. Tem que verificar no seu caso. Também aqui, pelo visto, dá para colocar ali numa div e por aí vai. Então, basicamente, é isso. Com isso, a gente consegue dar uma olhadinha que a gente já tem algumas coisas muito legais rodando. E o TurboDrive essencialmente é isso. Vou deixar os links. Ele é bem básico, é só uma introdução ali para o Hotwire, mas ele é a porta de entrada para a gente começar a entender o que a gente vai fazer nos próximos vídeos com TurboFrame, TurboStream e por aí vai. Eu espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê logo mais.